Chegou agora o momento de amarrarmos uma ponta deixada solta quando tratamos do Mahdi, do Al-Din e outros assuntos correlatos. René Guénon, nascido em 1886 e falecido em 1951, o renomado esoterista francês que se converteu ao islamismo em 1912, era um tradicionalista e um sufi. Ele acreditava que a civilização ocidental estava precipitadamente em declínio e que sua única esperança era retornar ao ideal tradicional de governo por uma elite espiritual. Para Guénon, a sociedade deveria ser um reflexo da hierarquia iniciática com o rei iniciado no ápice, preservando em seu próprio estado santificado os ideais espirituais e as aparições de seus súditos e irradiando para eles a harmonia social e a ordem inerentes ao seu ofício. O alquimista italiano Giulio Cevola, nascido em 1898 e falecido em 1974, foi outro tradicionalista que, como Guénon e seu contemporâneo, o sufi Fritjof Schuon, lamentou a partida do modo hierárquico de governo que dera o que ele chamava de incomparável vitalidade, rigor e significado para as civilizações da antiguidade. Evola, no entanto, era cético de que o governo de uma elite espiritual poderia se manifestar em nosso tempo, dada o que ele chamava de profunda perda espiritual nos atuais assuntos humanos. Mas outros acreditavam que nas últimas décadas uma nova margem política, um novo realismo, aguçou o debate tradicionalista. Realmente, algo sem precedentes parece ter entrado em cena, e é isto que originou esta guerra entre as elites que ora observamos. Pode uma operação secreta estar em andamento visando a mudança de regimes para o mundo? Um retorno ao reinado do filósofo rei, ou talvez mais exatamente de um conselho dos sábios? O que para muitos parece ficção, para outros parece algo bem palpável, tanto para quem conhece as profecias conhecidas como revelações, como para círculos ocultistas que têm previsto há muito tempo o chamado retorno dos mestres. Poderia então tal retorno já estar sendo secretamente conduzido? Em 1999, Lynn Picknett e Clive Prince publicaram A Conspiração Stargate. Os autores, renomados por suas pesquisas sobre material arcano, falam em seu livro sobre um culto incrivelmente poderoso que esteve oculto no movimento da Nova Era por mais de 50 anos. Eles tentaram provar que desde 1952, ou mesmo antes, houve um movimento secreto altamente influente dentro da classe dominante americana, entre maçons e políticos de alto nível, bem como, abre aspas, altos industriais, cientistas de ponta, artistas populares, parapsicólogos radicais e figuras-chave nos círculos militares e de inteligência, fecha aspas, e até mesmo no limiar da própria Casa Branca, que reivindica contato direto e telepático com um agrupamento de inteligências espirituais avançadas de outro sistema estelar. Aqui cabe novamente o aviso, lembre-se, não estamos aqui tratando do que eu acredito, mas tratamos da crença que a elite global firmemente demonstra acreditar. De acordo com algumas escolas de pensamento, esses seres do espaço exterior estariam retornando ao nosso planeta em naves espaciais após uma longa ausência e estariam se preparando para fazer um pouso em massa a fim de ajudar a humanidade, mais uma vez, a ser elevada a um nível maior de consciência. Em outros casos, o fator extraterrestre é minimizado ou não está presente. Esta crença da elite e a propaganda sobre a ideia alienígena é recorrente em Hollywood, sendo que suas obras cinematográficas são bastante insistentes, inclusive em separar os extraterrestres em dois grupos.
Hollywood separa alguns destes seres como sendo benignos e amigos da humanidade. E neste grupo podemos observar filmes como ET, o Extraterrestre, Cocoon ou o astro do popular seriado dos anos 80, Alf, o É Teimoso e etc. Do outro lado, Hollywood retrata como malignos aqueles que vêm do céu, como nos filmes Independence Day, Guerra dos Mundos, etc. No filme Transformers, há uma luta entre estas duas facções que disputam entre si, sendo que uma das facções consegue o apoio dos seres humanos para lutar contra a facção retratada como maligna e invasora. Afinal, o fato é que estes seguidores de culto, no entanto, enfatizam a natureza divina desses seres, que na maioria das vezes são conhecidos hoje como o Conselho dos Nove, ou os Nove Desconhecidos, ou simplesmente ainda os Nove. Estes ocultistas acreditam que os Nove há muito governaram a civilização da Atlântida e foram atraídos de volta à Terra, ou ao plano material, pelos sofrimentos da espécie humana. O que Picknett e Prince se esforçam para revelar em seu livro é que, de origens misteriosas, uniu-se um amplo movimento de devoção, até de adoração, dos Nove, que atualmente domina grande parte das comunidades da Nova Era na América e na Europa. Muitos dos membros do núcleo secreto que dizem canalizar os ensinamentos dos Nove são agora figuras famosas na literatura alternativa do Ocidente. Eles acreditam que os Nove princípios são os 9 antigos deuses egípcios, os Ennead, os Elder Gods, que uma vez presidiram o grande centro religioso em Heliópolis, no Nilo. Juntos, o Ennead teria representado as 9 facetas diferentes do deus único Atum, o deus egípcio dos deuses, a totalidade sendo Atum, Shu e Tefnet, Geb e Nut, Osíris e Ísis, e Set e Neftis. Hoje, os 9 em 1, segundo a fé destes devotos, já teriam retornado para ajudar no próximo estágio evolucionário da humanidade. A conexão com o Antigo Egito é forte. Tem sido apontado que, enquanto os 9 governaram aquela terra, o Egito permaneceu único na história das civilizações por suas realizações incomparáveis na arquitetura, suas longas eras de pacífica prosperidade, suas artes luminosas e as ciências da sabedoria que só agora estaríamos começando a entender. Não é coincidência que muitos dos gurus contraculturais de hoje sejam proponentes dedicados das explorações arqueológicas que estão sendo realizadas, e realizadas aparentemente por obscuras razões ocultistas no Planalto de Gizé, no Egito. Atraídos pela magia do Egito, outros aficionados em busca de seus segredos são líderes do evangelismo cristão, proeminentes cientistas e filósofos americanos, coisa que até o famoso israelense Uri Geller fez. A dedicação aos 9 egípcios, embora clandestina, é profunda. Você não vê este culto, mas ele existiria e seria bem atuante. Os 9, eles mesmos, ou melhor, seus emissários e porta-vozes canalizados, dizem o seguinte, abre aspas, diretamente relacionados ao conceito de Deus do homem, Deus não é mais do que nós juntos, os 9 princípios de Deus. Não há outro Deus além do que somos juntos, fecha aspas. Mas eles também dizem isso, abre aspas, os controladores do universo operam sob a direção dos 9, fecha aspas. A coisa vai ficando ainda mais insana, pois esta crença afirma que, abaixo dos controladores, estariam outros conhecidos como mensageiros,
mediadores entre os controladores e todas as alegadas miríades de civilizações planetárias que comporiam o universo. Com tais afirmações, você já pode começar a achar que o ideal surrealista, por você já conhecido, é, como se diz popularmente, café pequeno. Assim como no Antigo Egito, nesta crença, as 9 entidades sendo canalizadas seriam o degrau mais baixo de uma escada que levaria a seres ainda muito mais avançados. Os textos da pirâmide encontrados na câmara funerária da pirâmide de Unas, um faraó egípcio que reinou num período estimado entre 2375 a 2344 a.C., revelam uma estrutura hierárquica semelhante no governo da terra no Antigo Egito. Os textos indicam que, abaixo da grande Enéada, havia um bando de semideuses, divindades menores conhecidas como Enéade Menor. O Enéade Menor incluía deuses como Thoth, o deus da aprendizagem, que também foi o escriba da grande Enéada, e Anubis, o deus com cabeça de chacal que guardava o portão para o submundo. Abaixo do Enéade Menor estava outro nível, o sacerdócio do templo, imensamente poderoso, que mediava a vontade dos deuses para o povo comum. Os deuses anciãos, no entanto, parecem ter sido afastados dos assuntos da terra. O deus ativo do nosso mundo mundano e o elo entre o maior e menor Ened, ou Enead, seria o já tão falado Horus, o filho póstumo de Osíris e Ísis com cabeça de falcão. Neste mito, Horus, o príncipe falcão, era na verdade muito mais velho que Osíris, que chegara atrasado à grande Enéada. No mais antigo panteão egípcio, Horus, na companhia de sua consorte Hathor, a deusa do amor, estava em vigor como um análogo menor de Atum, o único Deus Supremo que governava o mundo espiritual que existia antes do mundo material, do tempo e do espaço nascer. Como Atum governou o universo espiritual, Horus também governou o reino material em uma longa linha de reis Horus. Os seguidores do príncipe Falcão eram conhecidos como Heru Shenzu, e isto você se lembra. Eram os ilustres companheiros ou iniciados de Horus que, ainda segundo o mito, governaram o Egito pré-dinástico como reis iniciados por milhares de anos. De acordo com a tradição, esses semideuses eram uma raça das estrelas, mais altos e com um crânio maior, alongado, maior do que o povo ao longo do Nilo, e possuíam um conhecimento secreto e grandes habilidades mágicas. Ainda que grandes fossem os Heru Shenzu, eram apenas reflexos inferiores da grande Enéada, os 9 deuses em um, os verdadeiros e únicos governantes da terra. Lembre-se, isto dizem os devotos, não eu. Do mesmo modo, as entidades que alegam estar canalizadas hoje e que se autodenominam como os 9 ou o Conselho dos 9 e seriam implicitamente nada mais que instrumentos, membros de algum círculo esotérico alegadamente habilidoso em telepatia, que transmitiriam a vontade dos 9, do mais alto nível da hierarquia para baixo, aos milhares de acólitos receptivos da nova era. E não subestime isto, pois realmente a nova era já possui dezenas, se não centenas de milhares de adeptos mundo afora. Certos membros do culto revelaram que, como consequência do acesso às informações confidenciais e secretas, eles estão cientes de que as entidades alegadamente altamente evoluídas, conhecidas como os 9, trabalhando através de seus emissários escolhidos, pretendem doutrinar a humanidade naquilo que equivale a uma nova religião global. Isto não lhe soa familiar?
Eles compreendem que isto envolverá a, entre aspas, purificação ou o confronto final das forças do bem e do mal. Eles acreditam que algo deu errado com a programação genética da humanidade. Eles dizem que os 9 tiveram então que reentrar em nosso mundo, entre aspas, poluído, com o objetivo de acertar as coisas e nos colocar em um curso novo e mais espiritualmente orientado. Ora, falar em edição genética ou, afinal, em melhoramento da programação do DNA vai lhe lembrar a ideia do transhumanismo, do Übermensch. E quando eles dizem que a programação genética da humanidade está ruim e que o mundo por isto está poluído, você certamente lembrará da ideologia eugenista. Este objetivo, dizem Picknett e Prince, é nada menos que a criação de uma nova ordem mundial, baseada em princípios teocráticos e não democráticos, com o próprio Conselho dos 9 no controle. As crenças da elite podem parecer loucura para você, mas acredite, nós nem começamos ainda a descer nesta bizarra toca do coelho. Veremos mais sobre isto adiante. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. James J. Urtak, um místico e autor da Nova Era que, em 1977, alega ter canalizado as chaves de Enoch, é uma figura cult conhecida que alegava estar pessoalmente em contato telepático com o chamado Conselho dos 9. Ele alegou que, enquanto passava pelo deserto californiano certa noite, um raio de luz brilhante teria descido e pairado sobre seu carro, programando-o com as chaves, que foram a base de seus ensinamentos espirituais. Poderíamos tratá-lo como só mais um louco ou alguém esperto o suficiente para fazer marketing em cima da crença alheia, se não fossem tantas e tão importantes as pessoas que deram crédito a ele. Em seu livro, Urtak afirma que algumas raças são degeneradas, tendo caído moralmente tão baixo que os justos devem ser colocados em quarentena longe delas. Ele adverte o mundo em linguagem apocalíptica altamente carregada de que esse problema agora é crítico. Segundo ele, uma batalha final do Armagedon é iminente. Um misterioso portal estelar entre o céu e a terra teria sido aberto e, como resultado, estaríamos correndo em direção a uma nova guerra mundial entre as forças da luz e das trevas, que precederia a vinda da chamada Irmandade da Luz, um corpo que ele identifica como o Conselho dos 9. Urtak convenceu a muitos que, muito em breve, haveriam desembarques em massa de espaçonaves de extraterrestres na Terra. Essa invasão benigna, segundo ele dizia, deveria ter ocorrido em 1978, com muita interferência nas transmissões de rádio e televisão, a fim de que os 9 pudessem se comunicar diretamente com o povo da Terra e prepará-los para a grande reviravolta global que se seguiria. Mas, como sabemos, isso não ocorreu e, após a passagem do milênio, o burburinho sobre alarmes de invasão intergaláctica diminuíram. Para não ficar tão ruim, Urtak alegou que uma nova mensagem dos 9 explicou que tal invasão não ocorrerá, pois já não era necessário. Como tantos e tão importantes pessoas continuam acreditando, é inexplicável. Os 9, que como vimos a princípio teriam se identificado como seres divinos ou aspectos de Deus e não como extraterrestres.
Parece ter havido uma mudança em direção ao conceito de um círculo de mestres ou avatares, que juntos expressariam a vontade de uma autoridade única ainda mais elevada. E qual seria esta autoridade? Seria a grande fraternidade branca propalada pela tão famosa vertente teosófica. Os pontos vão sendo ligados para você. Desde 1978, um programa de doutrinação, de acordo com Picknett e Prince, mudou a visão de mundo de milhões de pessoas comuns, bem como de cientistas talentosos e pensadores de estatura mundial. A mensagem doutrinária atribuída aos 9 é que haverá, abre aspas, uma guerra galáctica e faxina que está sendo completada em todo o universo, com uma idade de ouro por vir em que uma nova forma de governo mundial surgirá. Fecha aspas. Novamente, vamos ver até quais círculos de poder estas crenças podem chegar. O interesse do falecido Dr. Andrija Puharich, compartilhado com as agências de vigilância dos Estados Unidos e a Comissão de Energia Atômica, na qual Puharich trabalhou por um tempo, estava principalmente em reunir conhecimento de visão remota e outras técnicas xamânicas para alterar estados de consciência, controlando assim a mente da massa. Alguns aficionados por arqueologia enfatizam o papel que o Egito e as pirâmides de Gizé ainda estão desempenhando no retorno dos Atlantes. Outros, como o londrino Benjamin Creme, um guru da escola de Alice Bailey, enfatizam a esperada segunda vinda de Cristo. Mas que Cristo seria este esperado por ele? Para alguns teosofistas, o tema dos guardiões extraterrestres e a vinda do tempo do despertar, quando a Atlântida se elevaria do mar, foi entrelaçada em um culto místico chamado Abadia dos Sete Raios. Mas todos, sem exceção, estão preocupados com uma nova ordem mundial já em germinação, já ativa na vanguarda dos desenvolvimentos em física, parapsicologia, genética e outros campos sob a égide de um alegadamente divino Conselho dos Nove. Os 9 foram, segundo os devotos, canalizados pela primeira vez nos Estados Unidos em 1952 por um médium indiano, o Dr. D.G. Vinod, que estava participando de um centro de pesquisa paranormal em Glen Cove, Maine, administrado por Puharich e financiado pela CIA. Mas Picknett e Prince dizem que, desde os anos 30, várias escolas esotéricas, como as de Aleister Crowley, Alice Bailey e um setor da maçonaria americana, estariam alegando ter ligações telepáticas com uma irmandade ou hierarquia de adeptos espirituais como o Conselho dos Nove. Você lembra quando lembramos sobre a história oculta de que, em tese, Allan Kardec seria apontado como a reencarnação de um antigo mestre druida e que a técnica do espiritismo não seria uma novidade dentro do movimento druídico? Pois, quando a Ordem de Thule e a Sociedade Vril faziam suas sessões em torno da mesa, também não faziam nada que gerações passadas já não tivessem feito antes, realizando comunicações que, segundo uma vertente de interpretação, eram proibidas pelos escritos antigos dos hebreus e pelas escrituras cristãs. Mas se Picknett e Prince falavam sobre as ocorrências de tais fatos já nos anos 30, é porque tais alegações estavam sendo feitas por ocultistas até meados do século XIX e surgiram em conjunção com a lenda de Shambhala, o centro considerado sagrado na Ásia Oriental, popularizado pela sociedade teosófica. O conceito dos 9 homens desconhecidos foi popularizado por Louis Pauwels e Jacques Bergier em seu livro de 1960, O Despertar dos Magos. Eles alegaram que os 9 desconhecidos eram reais e haviam sido fundados pelo imperador indiano Ashoka. Eles também afirmaram que o Papa Silvestre II os conhecera e que o diplomata e escritor colonial francês do século XIX, Louis Jacoliot,
insistiu em sua existência. Os 9 desconhecidos foram também mencionados na dedicação da primeira edição da Bíblia Satânica de Anton LaVey em 1969. Os 9 desconhecidos foram, desde então, objeto de vários romances, incluindo Shadow Tyrants, de Clive Cussler e Boyd Morrison, e O Segredo do Mahabharata, um romance de 2013 de Christopher C. Doyle, e também em Finders Keepers, um romance de 2015 de Sapan Saxena, e por fim em Shobha Nilahani's Nine, romance trilogia. Hollywood não poderia deixar de divulgar como para ela o número 9 é importante na série de televisão americana Heroes. Escritores da série e produtores Aaron Colliet e Joey Pakaski têm creditado a história de Ashoka e dos 9 homens desconhecidos como uma das muitas influências para a série e como uma pista para o mistério em torno do número. O diplomata francês Louis Jacoliot, nascido em 1837 e falecido em 1890, alertou o Ocidente para a lenda segundo a qual Ashoka, imperador budista da Índia no 3º século a.C., teria formado um conselho secreto de 9 homens sábios em uma tentativa de encapsular todo o conhecimento humano da época e para garantir que fosse guardado e dispensado com justiça sem a possibilidade de corrupção. Jacoliot alegou que esses adeptos desconhecidos ainda estariam vivos e que ele estava em contato com eles. Mas outro místico francês, Saint-Yves d'Alvedre, nascido em 1824 e falecido em 1909, afirmou que a lenda era muito mais antiga. Ele disse que os 9 desconhecidos eram seres da estrela Sirius, que veio originalmente para a bacia de Tarim, na Ásia Central, em 34.000 a.C., e ali estabeleceu seu quartel-general Xambalaico. Isto mesmo, é preciso repetir, ele citou que estes seres seriam provenientes das estrelas de Cão, Sírios, e então você consegue atar mais um pequeno nó de toda esta trama. É preciso sempre repetir, não estou aqui falando do que eu acredito, mas do que uma elite muito poderosa acredita, e isto é o suficiente para afetar sua vida. Segundo ele ainda, o místico, sua estada na Atlântida veio muito depois e que, na verdade, não seria provável que o imperador indiano Ashoka tenha originado esta majestosa lenda em 273 a.C. Eles creem que o sacerdócio heliopolitano herdou o mito dos deuses antigos, metade deles homens e metade mulheres, das profundezas semimíticas pré-dinásticas da história nilótica, quando o Vale do Nilo ainda era pouco povoado por caçadores e coletores. No entanto, o que emerge do presente estudo é que a lenda dos 9 desconhecidos realmente, muito possivelmente, não poderá ser confinada à história egípcia antiga. A descrição deles é como sendo de seres imensamente altos, régios e de alto crânio das estrelas. Eles são considerados responsáveis por orientar para um estado civilizado os primeiros passos vacilantes de povos agrícolas em regiões bem além do Egito. Há contos de sua presença onipresente em todas as partes da Terra e até mesmo em outros planetas. Mais uma vez, Arya Schauler de Lubbock, um moderno pai do ocultismo que morreu em 1961, falou dos 9 princípios. Em 1913, ele escreveu sobre o número 10. Como número é 10, contendo e cercado pelos 9 princípios, o irredutível, o eterno fecundador, fecha aspas. Os 9 princípios podem ser encontrados nos 9 arquétipos estruturais da árvore da vida cabalística, também nos 9 níveis do monte mítico Meru, nas 9 hierarquias angélicas e em muitos outros esquemas cosmológicos.
Outras sociedades místicas falam dos 9 eleitos ou dos 9 mestres ocultos que continuariam ativos no interesse da humanidade. Lewis Powells e Jack Berger, no livro Despertar dos Magos, dizem, abre aspas, olhando para baixo da torre de vigia de sua glória oculta, os 9 desconhecidos assistiram a civilização nascer, se destruir e nascer de novo, tolerantes em vez de indiferentes e prontos para a resgatar, mas sempre observando aquela regra do silêncio que é a marca da grandeza humana, fecha aspas. Um filme hollywoodiano totalmente incompreensível para quem não está aprendendo como pensa a elite é a animação 9, A Salvação, mas que você já tem ao menos alguns instrumentos para compreender quais mensagens estão querendo passar naquele filme. O filme é dirigido por Shane Hacker, produzido por Tim Burton, sim, novamente Tim Burton e Timer Bekmambetov, e baseado no filme homônimo produzido por Hacker e indicado para o Oscar de melhor curta de animação de 2006. Assim, Powells e Berger eram 2 autores que consideravam os 9 como um fenômeno universal, uma presença orientadora que arbitrava imparcialmente acima de todas as civilizações do Oriente ou do Ocidente, oferecendo socorro a todos. E é aqui que nos deparamos com uma anomalia muito estranha, e uma que é tão estranha que até os próprios Picknett e Prince acham sinistra. De acordo com eles, o Conselho dos 9 de Urtak está trabalhando para toda a humanidade através de seus seguidores devotados ostensivamente. Mas, de acordo com esses 2 pesquisadores, o que parece estar mais próximo da realidade é um viés acentuado em relação aos interesses do conclave de algumas forças ocidentais lideradas por forças dentro dos Estados Unidos da América. Isto mesmo. A acusação deles é de que, de alguma maneira sinistra, quase todos os seguidores dos 9 parecem estar de alguma forma ligados a agências governamentais de vigilância e inteligência dos Estados Unidos da América ou da Europa. Picknett e Prince notam com aspereza que o culto dos 9 desconhecidos parece ser muito mais sobre o poder ocidental do que sobre a paz mundial. Mas as acusações de Picknett e Prince são ainda mais pesadas e precisariam de uma análise mais detida. Veremos mais sobre isto adiante. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Preocupado, eu tenho que te ver feliz, eu tenho que pedir desculpas, eu tenho tudo que eu quis, eu tenho um compromisso agora e tenho que me despedir, mas vou te contar um segredo, eu tenho que voltar aqui, eu tenho sim. Eu tenho a mim, eu tenho você, eu tenho sim, eu tenho a mim, eu tenho você. Há quem diga que o sufismo, o caminho místico do Islã,
reivindica ter conhecimento já há muito tempo desta mesma lenda dos 9, que afirma ser encontrada em todas as religiões orientais e ocidentais, aparecendo nos registros sagrados de povos de todo o mundo e desde tempos imemoriais. Mesmo no México, o chamado deus maia da criação, Bolón Yocte, foi um dos 9 senhores da noite do submundo. Os maias acreditam que Bolón Yocte estava presente em 3114 a.C. na criação de uma nova era mundial e acreditavam que estaria presente novamente em 2012, no início do que seria então a próxima era mundial, coisa que sabemos não ocorreu. Sufis, então, nesta tese, atribuiriam grande significado místico à sua tradição dos 9 mestres desconhecidos, como é expresso no Conja, o diagrama Sufi de 9 pontas, também conhecido como Naqsh, ou selo. Dizem que esse grifo metafísico alcança os segredos mais íntimos do homem, e o escritor Sufi Ernest Scott, em seu clássico O Povo do Segredo, diz que ele representa um dos escalões mais altos e mais autorizados da hierarquia Sufi. Consequentemente, parece haver pouca realidade política nos planos da nova era de uma facção partidária dos 9 desconhecidos governando um império que excluísse o Islã. É que, na interpretação dos escritos de Picknett e Prince, há quem tenha acreditado que o globalismo ocidental possa estar utilizando do mito dos 9 desconhecidos para, através dele, impor uma supremacia. O equívoco, então, inerente ao globalismo ou a outros movimentos ocultistas da variedade nova era, como as escolas de Alice Bailey, é de fato, neste caso, presumível. Para o caminho Sufi, a tradição antiga e muito secreta que antecede sua afiliação com o Islã teria sido quase desconhecida e não examinada no Ocidente até as últimas décadas. Estes estudiosos dizem que vários monastérios e monumentos sufistas poderiam ser datados a períodos anteriores ao nascimento de Maomé, o fundador do islamismo, e seriam, portanto, sinais da presença criativa secreta do sufismo no Oriente Próximo de muito antes da ascensão da religião árabe no século VII depois de Cristo, enquanto mesmo depois a parte crucial da Irmandade Sufi no desenvolvimento e disseminação do Islã permaneceu um elemento oculto naquele evento. Mas isto estaria mudando rapidamente, pois Robert James Burat, pesquisador e professor de literatura e filosofia com sede em Sydney, diz sobre a tradição Sufi hoje que informações anteriormente escondidas da visão gradualmente entrariam na consciência dominante. O nível de sigilo em torno da informação e o fato de que ela permaneceu virtualmente impenetrável por milênios sugere que a informação não teria vazado, mas teria sido cuidadosamente liberada. Ou seja, este conhecimento que estamos passando neste exato momento poderia, então, nesta tese, ter sido propositalmente vazado, sendo exposto de forma codificada também nos filmes hollywoodianos, por exemplo. A aparição de vários artigos e livros sobre o tema do Hidden Sufi Directorate de 1960 em diante, escritos por eminentes autores sufis como o professor afegão Idries Shah, significou que a consciência e o interesse pelo sufismo teria crescido dentro da moderna mente ocidental. Robert James Burat diz que, abre aspas, quando os inúmeros e aparentemente insignificantes casos são montados, eles apontam para uma indicação muito real de que um grupo secreto, como muitos já suspeitavam, pode estar subindo lentamente à superfície neste 21º século.
E com esse surgimento, há quem diga que os 9 desconhecidos não seriam um fenômeno restrito ao grupo globalista, mas seriam um fenômeno universal comum a toda a humanidade, incluindo todas as raças, religiões, povos, etc. Mas lembre-se, isto é o que os também não santos opositores do globalismo dizem. Na Indonésia, que abrange todas as ilhas do Estreito de Sunda, o Islã Sufi dominou a cultura desde o século XIV. No país, por 7 séculos, isto é, até o século XX e a ascensão do Islã modernista, a religião dominante tem sido uma mistura sincrética de islamismo sufista, budismo hindu, Tao e animismo, com uma crescente infusão de elementos cristãos e teosóficos. Assim, tem sido uma mistura de crenças de virtualmente todas as religiões importantes conhecidas pelo homem e muitas, ainda mais velhas, desconhecidas. Na maior ilha da Indonésia, a de Java, os 9 desconhecidos são uma palavra familiar, parte integrante da mitologia que sustenta toda aquela sociedade. Uma história circula amplamente nas escolas esotéricas javanesas de que, no início do século XX, o círculo de 9 sábios desconhecidos reuniu-se em Java para trazer uma nova prática espiritual ao mundo. Para isso, formaram um circuito meditativo fechado que gerou poderosas energias cósmicas. Segundo esta história, eles saberiam que a humanidade estava no limiar de um estágio superior da consciência, envolvendo o despertar da alma espiritual, que diziam ser um órgão ainda relativamente dormente na maioria das pessoas na Terra. E os 9 elegeram se tornar uma ponta de lança nesse futuro. Nesta teoria existem, como você já sabe, 3 estágios de alma: a animal, humana e espiritual, em cada indivíduo, com o último nome, a alma espiritual, sob o governo e direção da vontade divina. Quando despertada no curso da evolução, a alma espiritual, segundo o mito, energizaria profundamente e unificaria os vários instrumentos alegadamente inferiores que normalmente competem e se empurram dentro da consciência humana. As almas animal e humana, então, viriam sob seu domínio e a união dos 3 sob o comando divino elevaria imensuravelmente, espiritualizando o estado de ser do indivíduo. É neste momento que entrariam os 9 mestres, que seriam auxiliares dos homens nesta evolução. Uma história é contada de que, numa noite, um brilhante raio de luz, fruto da meditação dos 9, teria descido do céu sobre um jovem muçulmano javanês chamado Muhammad Subuh, que estava voltando para casa de uma reunião do Sufi Naqshbandi. O raio de luz o teria programado, como também o teria feito com James Urtak no Ocidente, abrindo assim o caminho para uma revelação espiritual. Essa revelação, então, teria desenvolvido uma nova prática e ensino chamado Subud, que seria levado para o Ocidente. Uma das seitas javanesas que surgiu indiretamente como resultado deste evento foi Sumarah, o caminho da rendição. Se render sendo o significado essencial na palavra do Islã no sentido de submissão a Allah. Sumarah se tornou um movimento em grande escala na Indonésia. Ele não veio oficialmente para o Ocidente, mas está espalhando sua mensagem informalmente pelo Pacífico até a Califórnia e os movimentos da Nova Era. Ele ensina que todas as religiões do mundo têm suas raízes na mesma fonte esotérica. O método de Sumarah, portanto, exige a paz universal entre as religiões. Este método alteraria a consciência da mente, cuja natureza é acusada de ser dualista, divisiva e de gerar imagens do mal, da guerra e do conflito religioso para
um estado intuitivo além das divisões, de forma a criar uma coexistência pacífica da chamada família das religiões. A mensagem de Sumarar é, portanto, a própria antítese daquela disseminada por James Urtak no Ocidente, mas dizem vir da mesma fonte. Picknett e Prince apontam que uma guerra santa está sendo transmitida secretamente nas ondas de pensamento de organizações secretas ocidentais que, segundo eles, tentarão impor hegemonia de poder por meio de conflitos religiosos. Parece que muitos ideólogos ocidentais entenderam seriamente o significado de seu alegado diálogo com o Conselho dos Nove para os empurrar neste sentido. Diversas derivações foram propostas para o termo Sufi. Talvez o mais provável seja a palavra persa Saf, que significaria puro, mas a Irmandade passou por muitos nomes desde a sua criação. Acreditado por alguns como tendo se originado na Cordilheira do Cáucaso, nesta teoria o sufismo seria essencialmente uma busca pela gnose, que define como iluminação do homem em união com Deus, um estado final de perfeição para o qual a raça como um todo estaria se esforçando para alcançar. Tecnicamente, os sufis seriam aqueles que chegaram a esse objetivo da união mística, mas na prática o termo também se aplicaria aos muitos derviches e outros aspirantes que estão no caminho sufi em busca de conhecimento esotérico, mas que ainda estariam longe de serem, entre aspas, aperfeiçoados. Dizem que os sufis, então, praticariam técnicas esotéricas especiais, o que daria a eles uma ampla gama de poderes psicoespirituais e exaltados estados de consciência desconhecidos do homem comum. A lenda se referiria a eles como um povo secreto, uma hierarquia oculta de mestres que são guias e mentores da humanidade comum, uma espécie de diretoria oculta da raça, digamos assim. E é a este conceito de uma diretoria oculta que Scott relaciona também os 9 desconhecidos. A arte mural nas paredes dos antigos monumentos e templos egípcios, mostrando figuras nas máscaras totêmicas de animais, pássaros e peixes, deixa claras as origens xamânicas da cultura egípcia. Há quem diga que o sufismo tem 20.000 anos e que começou com mestres xamãs que, como explica o professor sufi greco-armênio Georgi Ivanovich Gurdjieff, estariam em um nível cultural muito mais avançado do que as tribos ordinárias de coleta de alimentos e nômades que lhe faziam o entorno na época. Veremos mais adiante. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Kick.
No livro Relatos de Beelzebub a seu neto, George Ivanovich Gurdjieff fala de 7 sábios em vez de 9, mas como Saint-Yves d'Alvedre, ele fala deles como um grupo de seres como os 9 desconhecidos, homens de grande sabedoria que há muito tempo vieram para o Antigo Egito e fundaram a sociedade que construiu os grandes templos de lá. Os, segundo ele, sábios, teriam chegado do continente submerso da Atlântida. Tão semelhante em toda particularidade é esta história à de Saint-Yves, que pode muito bem ser apenas outra versão, mas mais antiga, da lenda dos 9 desconhecidos. Os 7 de Gurdjieff, no entanto, apontam para uma conexão cósmica com as Pleiades, a casa dos 7 ferreiros xamânicos, e não com Sírios. Este é um ponto de grande interesse em que você deveria centrar um pouco de seu estudo. Os textos hieróglifos Edfu egípcios, os mais antigos textos hieróglifos conhecidos, também falam de Shebtui ou Ogdoad, os 8 deuses primitivos do construtor que presidiram o Vale do Nilo em uma época muito antes do Egito dinástico ter surgido. Estes deuses são creditados por Andrew Collins, o conhecido autor e pesquisador independente, com a semeadura de uma cultura neolítica na Anatólia e ao longo do Eufrates, já em 9500 a.C. O Ogdoad também pode ser outra versão anterior dos 9. Bem pode ser que a progressão de 7 para 9 seja paralela à evolução dos Enead ao longo dos milênios, do xamanismo à yoga e à religião cerimonial. Em suas memórias gravadas em seu Encontros com Homens Notáveis, Gurdjieff conta como ele e alguns camaradas, os chamados Buscadores da Verdade, que viajaram com ele em busca da sabedoria perdida da antiguidade, aprenderam a história dos 7 sábios e, a partir de antigos hieróglifos egípcios, conseguiram decifrar as ruínas de Gizé, Tebas e Edfu. Mas Gurdjieff também alega ter se lembrado de alusões históricas a esses deuses a partir dos recitativos de seu pai, um bardo profissional cujas canções haviam sido transmitidas oralmente e com incrível fidelidade através de gerações de bardos armênios treinados. A partir deste repertório inestimável, o filho derivou um conhecimento do folclore da velha Europa, remontando às névoas imemoriais do tempo e estimulando-o a visitar Creta. 7.000 anos antes do dilúvio de Noé, disse Gurdjieff, uma grande civilização havia florescido em Hanin, uma ilha correspondente a Creta, nas proximidades da Grécia. Hanin, segundo o mito, teria sido guiado por, abre aspas, a Irmandade Imastum, uma casta de sábios que se preocuparam com astrologia e telepatia, fecha aspas. Esses sábios, então, que teriam aparecido no primeiro volume da obra-prima de Gurdjieff, As Memórias de Beelzebub, também podem corresponder aos 9 sábios da Atlântida e aos primeiros sufis. No épico de Gilgamesh, há histórias semelhantes da chegada de emissários de uma antiga cultura espiritual que guiaram uma humanidade infantil em sua evolução, e que mais tarde, quando a Atlântida foi perdida no mar, se estabeleceu por um tempo na velha Europa e deu-lhe as artes e ciências da civilização. Nas mitologias de vários povos, há evidências corroborantes de que a civilização egípcia, dentre outras, foi semeada desta maneira, subitamente e num estado quase perfeito, por uma raça avançada de outros lugares, em vez de evoluir gradualmente do zero, como afirma a Academia. Gurdjieff acreditava que deveríamos entender o passado da maneira mais completa possível, a fim de estabelecer uma base sólida para o futuro. Em Encontros com Homens Notáveis, ele afirma que por volta de 2500 a.C., os tais mestres realizaram uma grande conferência de sábios na Babilônia, e ali
fundaram a famosa sociedade Sarmong, que atuaria como guardiã da tradição primordial de sabedoria e poderes mantida pelos sufis e potencialmente disponível para o resto da humanidade. Esta alegada escola secreta de sabedoria sufi funcionaria como uma preparação para a grande época zoroastriana que estava por vir. E vale a pena notar que, segundo o sermão de James Burrat, este é o nome da energia espiritual comumente associada a uma bênção ou baraka, do reconhecido mestre sufi Baharuddin Naqshband, e sem dúvida análoga à baraka que alegadamente caiu do céu uma noite em um aluno sufi favorito em Java, resultando em um novo movimento espiritual. No Islã, proeminentemente no misticismo sufista, barakah ou baraka é como se fosse uma bênção, uma espécie de continuidade da presença espiritual e da revelação que começa com Deus. Baraka não é um estado, seria um fluxo de bênçãos e graça. Ela fluiria de Deus para aqueles que estão mais próximos de Deus, como santos e profetas. Aqueles que alegadamente receberam baraka são considerados aptos a realizar milagres, os karamat, como a leitura de pensamentos, cura de doentes, levitar, reviver os mortos, etc. Baraka pode ser encontrado em objetos físicos, lugares e pessoas escolhidos por Deus. Seria algo como o tanque de Betesda, onde reza a fé cristã que muitos doentes, bem como cegos e coxos, se juntavam aguardando que as águas consideradas milagrosas se agitassem. Segundo o texto de João 5,4, a agitação das águas seria provocada por um anjo de Deus, sendo que o primeiro doente que entrasse na água ficaria milagrosamente curado. Voltando à questão do baraka, essa força começaria, segundo a lenda, fluindo diretamente de Deus para a criação que seria digna de baraka. Estas criações dotadas de baraka poderiam então transmitir o fluxo de baraka para outras criações de Deus através da proximidade física. Deus, neste caso, seria a única fonte de baraka e teria o poder de conceder e reter baraka. Nos séculos que se seguiram, a sociedade Sarmong, acredita-se, alimentou secretamente muito conhecimento esotérico sobre a cultura caldaína para o povo migrante abraâmico que passou pelo Oriente Médio para o Egito e, 2000 anos depois, para o povo judeu exilado na Babilônia. Idries Shah disse que a alquimia chegou aos judeus através dessa rota sufi. Muitos dos exilados nunca voltaram para a Judéia, outros retornaram levando consigo uma nova filosofia mundial, uma nova visão espiritual adquirida na cidade caldeia. É alegada uma conexão de Sarmong com o judaísmo antigo e com a diáspora judaica, ligação esta apontada pelas pesquisas ou alegadas pesquisas do falecido autor judeu Dr. Hugh Schonfield. Schonfield observa que, mesmo antes da queda de Jerusalém, os setores judaicos, como os essênios e os terapeutas, bem como os judeus cristãos, estavam fugindo da Palestina e do Egito para a Arábia, o Oriente Médio, a Pérsia, a Índia e ainda mais longe para o Afeganistão. E nessas terras, especialmente nas cidades de Mossul e Basra, no Oriente Médio, eles teriam se unido novamente ao antigo rito sufi. Schonfield diz dessas imensas migrações para o leste o seguinte, abre aspas, a variedade de seitas judaicas e judaico-cristãs florescendo no Oriente Médio era evidentemente muito extensa e consideravelmente interrelacionada. Nós nos encontramos não apenas com os fariseus, saduceus, essênios e nazarenos cristãos primitivos, mas com exesaitas, sampsianos, ebionitas, hemerobatistas, dositeanos, etc. Fecha aspas.
Segundo esta ideia, as doutrinas, os ritos e a cosmovisão geral das chamadas por ele seitas migratórias também teriam infundido o fluxo sufi numa mescla mútua, pois, de fato, trouxeram consigo à Pérsia todo o aprendizado e a sabedoria nova e greco-egípcia avançada, adquirida em Alexandria, naquela época centro mundial das artes e ciências da civilização. A antiga e alegada conexão do sufismo com a religião do povo hebraico teria sido, segundo esta visão, reforçada e aprofundada por novas infusões. Bom, neste caso não há como afirmar, mas como o autor assim deduz, assim eu lhe repasso. Ele continua dizendo que, a partir de então, os sufis persas continuaram a desenvolver as origens orais da cabala judaica, suprimidas pelos rabinos, de forma que a moderna enciclopédia judaica teria declarado, e isto eu não pude conferir, que um dos tratados da enciclopédia Sufi dos Irmãos Fiéis, publicada no ano 980 em Basra, foi a primeira transmissão escrita da cabala para entrar na Europa. Burat considera que o sufismo, como a raiz oculta de todo o ensinamento espiritual, moldou o desenvolvimento de muitas das religiões do mundo, entre elas o cristianismo, bem como o judaísmo. Ele disse que há evidências que, nos níveis mais profundos do sigilo sufista, haveria uma comunicação mútua com os místicos do Ocidente cristão. Você percebe nisto um impulso à unificação religiosa, e mais, percebe que há uma espécie de inversão, pois é alegado que o sufismo é anterior ao próprio islamismo e então poderia ser também anterior ao cristianismo, como você já viu anteriormente. Bom, o que nos cabe aqui é continuar analisando esta interessante, embora contestável, versão. Ernest Scott, por exemplo, traça o iluminismo do sufismo alegadamente escondido no cristianismo primitivo, nos ensinamentos inspirados da Igreja Celta, tão diferente da de Roma e do movimento medieval dos trovadores. Iluminismo, diz Scott, foi injetado na consciência europeia advindo da escola de Ibn Massara, nascido em 883 e falecido em 931. E diz que ondulações dessa escola se fundiram nas alegorias de Dante, nas obras dos escolásticos agostinianos, na teologia de Duns Scotia, na ciência de Roger Bacon e na teologia do beato Raymond Lully. Adiante, encerramos esta série com uma conclusão ainda mais interessante. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Robert James Burat crê que, apesar da Inquisição, muitos estudiosos e santos da Idade Média e da Renascença, segundo o autor, é bom frisar, teriam sido fortemente influenciados pela corrente ocultista de Sarmong. Ele aponta homens de grande espiritualidade e conhecimento como Paracelso, Tomás de Aquino e Michel de Notre Dame. Este último, Nostradamus, como era conhecido, era um médico nascido de uma família judia forçosamente convertido ao cristianismo,
que teria permanecido judeu secretamente, segundo Buratti ainda, cristão abertamente, e um sufi escondido no armário até o fim de seus dias. O autor faz apontamentos muito fortes. Isto casa com a história não oficial de que o genial Papa Gerbert d'Aurillac, nascido em 940, retirou-se de seu mosteiro de Fleury, na Borgonha, e passou alguns anos em uma escola sufi em Córdoba ou Toledo. Assim, os contemplativos cristãos são acusados de terem usado livros sufis, métodos e ciências sufis e terminologia sufi, tornando-se até mesmo os próprios sufis secretos desde os tempos medievais. É preciso repetir: você consegue notar nisto um esforço para criar uma história que possa conduzir a uma unificação religiosa? Bom, devido ao surgimento generalizado na Europa de um interesse pelo ocultismo nos séculos XVIII e XIX, diz o autor também que há um reconhecimento de que o sufismo e as ordens Rosacruzes também estariam intimamente ligadas. A tradição diz que este movimento foi fundado por um professor alemão, Christian Rosenkreuz, que foi iniciado na Palestina por um grupo árabe, o que alguns presumem que seriam os Sufi. Alega ainda a conexão entre o sufismo e a maçonaria. Os Sufis Bektashi, nos Balcãs, aponta Buratti, afirmariam que eles seriam maçons e seriam conhecidos por terem uma forte conexão com as lendárias casas de força da diretoria oculta. Ele acrescenta que também é sabido que muitos desses grupos secretos de Bektashi recusaram a iniciação a qualquer ocidental, a menos que ele já fosse um mestre maçom. De acordo com Idries Shah, os maçons frequentemente teriam sido chamados de Qualmen, ou queimadores de carvão em alguns dicionários árabes. Um círculo sufi que traçou suas origens para Bayazid da Bistã também chamou seus membros de Coleman e legou sua tradição a uma sociedade italiana que até hoje é conhecida como Carbonari, um movimento alegadamente deteriorado, primeiro místico, depois étnico e finalmente político. Idries Shah diz que 12.000 maçons se juntaram aos Carbonari em Paris nos primeiros anos do século XIX, infundindo assim grandemente as aspirações políticas maçônicas com os ideais sociais e elitistas sufis. O autor alega ainda que o sufismo é a única filosofia religiosa verdadeiramente global que existe e sentencia dizendo que provavelmente não é coincidência que os Estados Unidos da América, desde seus pais fundadores, tenham lá os globalistas tentando introduzir o globalismo corporativo no mundo e agora também estejam tentando impor o globalismo político. Eu não saberia afirmar. Porém, o que se deve perguntar é como o veículo sufi da gnose primordial sobreviveu por tanto tempo, alegadamente milênio após milênio, em força não diminuída. Se o sufismo realmente tem idade superior ao islamismo, ao cristianismo ou ao próprio judaísmo, se adaptar às novas crenças seria um segredo da vitalidade imemorial do sufismo. E mais, se esta alegação do autor de que o sufismo é milenar ao ponto de preceder os demais conhecimentos da gnose, quem teria sido o seu fundador e como ele teria sobrevivido ao grande dilúvio e ao reinício da história? O autor crê que dentro de pouco tempo do surgimento do Islã, os sufis estavam seguindo os exércitos sarracenos para a Espanha e misturando-se de maneira complacente com os cristãos e judeus no Ocidente. Lá, eles teriam criado uma nova cultura medieval de cavalheirismo que cruzou todas as fronteiras religiosas, bem como acompanhado os comerciantes da antiga Rota da Seda até os grandes centros hindu-budista e taoísta do Extremo Oriente. E onde quer que fossem, teriam levado, segundo esta tese,
o globalismo religioso e a lenda dos 9 desconhecidos. Se isto tudo for verdade, quem seriam então os 9 realmente? Um denso véu cai sobre esses seres misteriosos quanto mais procuramos penetrá-lo. Muitos dos mitos atuais sobre eles podem ser desconsiderados. A verdade é que não se sabe quase nada sobre esses sombrios guias da humanidade, mas apenas que muita gente influente crê neles de fato. Eles permanecem um mistério, um fator X na história da evolução humana, uma presença alegada que os sufis chamam de diretoria oculta, mas sobre cuja hierarquia ou mesmo existência podemos apenas especular. A presença de seus prosélitos entre nós é um prenúncio das coisas por vir, de um retorno a este tradicionalismo por eles buscado? Aliás, você percebe como em todo o mundo há uma luta pelo retorno do chamado tradicionalismo? E isto pressupõe algum tipo de mudança revolucionária na estrutura política da sociedade ocidental? Talvez não um retorno ao reinado do rei iniciado, mas uma mudança que permita uma instituição guiada de cima por um conselho de sábios superintendentes espirituais? Neste período de transição violento e instável que está constantemente nos levando a uma nova era mundial, muitas coisas são possíveis que antes pareciam estar além dos limites da imaginação. O próprio fato de análises como estas poderem ser transmitidas via internet é algo que não era possível há pouco tempo atrás. A democracia permitiu a todos nós uma consciência sem precedentes do princípio do eu no centro da consciência. Algumas vertentes tradicionalistas acreditam que isto seria um realinhamento com o sagrado para refletir melhor o self. Esta filosofia política elitista poderá substituir o nosso sistema atual? Talvez você ou eu não nos pretendemos ver inseridos nesta nova cosmovisão. Mas se o ideal sufi for visto como um paradigma político que inclui a orientação de uma elite espiritual, e você achar extremamente difícil de ser aceito pela maioria dos ocidentais, talvez você esteja vendo isto sob o seu ponto de vista. Ora, não esqueça de que o conceito dos 9 está envolvido na questão de salvação, de observação silenciosa. A partir do momento em que o mundo parece estar se encaminhando para um conflito global, talvez o ressurgimento do mundo das cinzas de uma nova guerra também implique neste, em tese, ressurgimento da mensagem dos 9 que, como você também já sabe, se apresentariam na unidade do Um. Você consegue perceber com isto tudo para onde o mundo está caminhando? A vontade de poder alojada na psique humana parece estar sendo orientada para nos confrontarmos de forma letal e a partir do caos talvez se pretenda implantar uma nova ordem. Se os 9 desconhecidos de fato existem, ou se tudo isto é realmente apenas fruto da imaginação retratada no romance de 1923 de Talbot Mundy, se 9 homens desconhecidos são uma sociedade secreta ficcional que nunca foi realmente fundada pelo Mauryan, imperador Ashoka, de forma a preservar e desenvolver o conhecimento que seria perigoso para a humanidade se caísse em mãos erradas, e se os 9 desconhecidos nunca foram encarregados realmente de guardar 9 livros de conhecimento secreto, possivelmente nós, da base desta misteriosa pirâmide, nunca saberemos. O que é fato é que não são apenas Lewis Powell e Jacques Berger, em seu livro de 1960, O Despertar dos Magos, que alegam que os 9 desconhecidos são reais. Há muita gente influente, poderosa e com muitos recursos que acreditam nesta lenda e que agem de acordo com ela. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.